Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da função de relacionamento. Essa função que é tão importante, ela é uma função onde nós conseguimos promover as vendas, né? E principalmente, que é mais importante, o follow-up. Porque o que acontece? Hoje, como nós estamos vendendo tratamentos de ticket mais alto, né? E para que caiba no bolso do nosso paciente, nós parcelamos, né, esse valor com uma entrada em boleto. Obviamente que nós vamos fazer à vista, vamos fazer em cartão, mas a grande maioria das vezes a gente vai vender parcelado no boleto. Por que a gente vende parcelado no boleto? Porque a gente sabe que o perfil de paciente que está chegando até a clínica não tem condições financeiras de pagar muitas vezes o tratamento à vista ou de parcelar esse tratamento no cartão de crédito, porque às vezes não tem limite. Então nós facilitamos, tá? E o que acaba acontecendo? O paciente normalmente ele chega até a clínica com a intenção de fazer um tratamento, uma extração de um dente, restaurar 2 dentes. Então ele não tem a plena consciência do que ele vai precisar fazer. Então o que acontece? Quando esse paciente chega até a clínica, ele participa de todo o encantamento, ele faz o tour, o dentista que avalia ele mostra a necessidade, cria nele o desejo de fazer um tratamento completo, né? Aí o valor do tratamento sobe, né? Esse tratamento a gente chama de tratamento que cura, né? Para o paciente entender, e é um tratamento normalmente de reabilitação, que significa que nós vamos reabilitar, nós vamos tratar tudo que esse paciente tem para fazer. Nesse caso, o paciente que, por exemplo, imaginou que gastaria R$2.000, quando o doutor avaliou, mostrou para ele, ele entendeu a necessidade, criou o desejo, ele quer fazer, por exemplo, trocar uma dentadura para um protocolo, né? Ele imaginava que ia gastar 2.000, mas o protocolo é 14, né? Então, mesmo ele entendendo e gostando, às vezes 40%, 50%, até 60% das vezes, esse paciente, ele precisa ir para casa para tomar uma decisão. E normalmente ele vai ou conversar com o decisor ou pedir opinião de alguém da família, a esposa, o pai, a mãe, um filho, né? Então o que a gente precisa entender? A função do relacionamento hoje, ela é fazer follow, ela é resgatar esses pacientes. Então nós temos toda a sequência dos 7 passos, né, que depois tem um outro vídeo de treinamento de como fazer, né, esse resgate desses pacientes para não deixar eles esfriarem, tá? Mas o interessante é a gente entender o seguinte: o paciente ele já chega da avaliação muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, já sabendo o que ele vai precisar fazer, né, e entendendo qual é o plano de tratamento dele. A nossa função ali como relacionamento é a gente ter uma boa conexão com o avaliador, né? O avaliador passar para relacionamento as possibilidades de tratamento, né? Possibilidades de troca. Por exemplo, o ideal seria 2 protocolos, em cima e embaixo, mas nós podemos fazer um protocolo inferior e uma dentadura superior. Então o relacionamento ele fica a par de algumas coisas que ele pode mudar ali no meio do caminho, caso o valor do tratamento fique muito alto, né? Então a gente consegue ir movimentando aquele orçamento ali para fazer com que se encaixe no bolso do paciente. Então, a partir do momento que o paciente saiu da sala do dentista, ele vai sair com tratamento completo, geralmente. A gente vai fazer um trabalho de entendimento da condição financeira, o que esse paciente ele pode ou não pagar, tá? Normalmente, a primeira coisa que a gente faz é tentar entender, seu João, o doutor explicou todo o tratamento, né? Eu quero saber, o senhor entendeu? Ficou com alguma dúvida? Não entendi, tá tudo certo. Aí nós ganhamos o primeiro sim. O seu João, e o que o senhor achou da nossa clínica? O que o senhor achou da nossa estrutura? O senhor gostou? Ah, gostei, achei bem legal. Como é que foi o seu atendimento? Como é que foi fazer o exame de raio-x panorâmico? Não, foi tudo muito bacana, o pessoal aqui é de primeira. Aí a gente conseguiu nossos 3 sims, né? No cérebro do paciente é só coisa boa que está acontecendo, tá? Na hora de começar a fazer a negociação, a gente vai tentar entender qual que seria a melhor opção para ele. Então a gente vai fazer a pergunta, fala, seu João, para a gente fazer esse investimento que o doutor lhe passou, para o senhor realizar seu tratamento, qual seria a melhor forma de pagamento para o senhor? À vista, parcelado no cartão ou parcelado no boleto? Aí o paciente vai dizer qual é a linha que a gente tem que seguir. É óbvio que antes da gente chamar esse paciente, nós vamos ter que conferir se esse paciente está apto a vender no boleto.
né? Então a gente tem que fazer, tem que avaliar se ele está com nome limpo ou sujo, se ele tem alguma restrição no SPC e Serasa, né? Se ele tiver alguma restrição, a gente não vai conseguir oferecer boleto. Então a gente, na hora da pergunta, a gente vai falar: o senhor prefere fazer esse investimento à vista? O senhor prefere fazer esse investimento parcelado no cartão? Né? Então nós não vamos dar a opção do boleto caso o paciente não tenha a possibilidade de pagar no boleto. Se são restrições, por exemplo, uma restrição de conta de água de R$90, às vezes a pessoa não está nem sabendo, então dá para liberar. Às vezes é da Receita Federal, por exemplo, sei lá, 500 mil, 300 mil, né, e não tem mais nada, também é um problema que ele vai ter que resolver a longo prazo e normalmente as pessoas dão uma segurada. Então, se ele não ter mais nenhuma outra restrição, provavelmente ele vai ser um bom pagador. Então, a ideia é tentar avaliar, né, esse contexto primeiro para poder oferecer o boleto. Na hora que vocês estiverem conversando com o paciente, a gente vai oferecer para ele todo o tratamento que cura. Então, que o doutor avaliou e passou ali. Quando a gente observou e viu que aquele valor lá, por exemplo, deu R$10 mil, né, o paciente, a gente vai tentar, ele disse pra gente que é no boleto, por exemplo, né, digamos que ele está apto, aí a gente vai falar assim: seu João, pra gente fazer no boleto, eu preciso de uma entrada. É óbvio que você já vai estar com a conta pronta, né? Então, assim, eu preciso de uma entrada. Para o senhor fica mais confortável, a gente sabe que o ideal é 30%. Para o senhor fica mais confortável uma entrada de 6 mil, de 5 mil ou de 3 mil? Então, a gente deu 3 opções para ele. A parcela que a gente quer, a entrada, é de 3 mil, né? Então, o mínimo que ele vai poder escolher é 3. Ele fala assim: não, para mim tem que ser 3 mil. E a parcela também, a conta já vai estar pronta. O senhor prefere uma parcela de 550, 450 ou 350? Ele: não, eu prefiro uma parcela de 350. Seu João, se a gente conseguir fechar então com uma entrada de 3 mil e as parcelas de 350, o senhor fecha comigo? Se for assim eu fecho. A gente vai lá, dá a mão pro paciente, fala assim: então tá fechado, o senhor vai conseguir voltar a ter seus dentes fixos, nós vamos conseguir realizar seu sonho aqui na clínica, tá? Caso ele fale assim: não, esse valor para mim ficou muito alto, eu não vou ter condições de pagar esse valor. O que a gente vai começar a fazer? Que é a função do relacionamento. A gente vai começar a cascatear. A gente vai começar a separar esse orçamento em partes. A gente sabe que o ideal de uma clínica odontológica do nosso padrão é ter um ticket médio de R$5 mil no mínimo. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente está com um orçamento de 10, a gente tem que diminuir ele um pouquinho para 8. Digamos que a gente consiga tirar ali alguma coisa daquele tratamento, né, que dos 10 mil a gente diminuiu para 8. E a gente faz de novo a mesma proposta. Então com uma entradinha aqui de 2 mil e parcela de 300, fica bom para o senhor? Fica, beleza, fechou. Ou não, ainda está caro para mim. Aí a gente vai diminuir mais um pouquinho. Então a gente vai falar assim: olha, diminuir para 5 mil, que é o mínimo do nosso ticket. Dona Maria, e se eu fizer uma entradinha para a senhora ali de R$1.500 e parcelas de 250, a senhora fecha? Não, aí eu fecho. Opa, então tá bom. Então o que a gente fez? A gente, ao invés de fazer a dentadura superior e protocolo inferior, agora nós vamos fazer dentadura em cima e embaixo, né? Dentro do nosso ticket, com uma entrada e com a parcela, nome limpo, tudo certinho. Então a ideia da relacionamento é entender o que vai ficar melhor para esse paciente. Pode ser que depois que ele termine esse tratamento, na hora que o dentista avaliador for dar alta, ele vai relembrar o paciente da necessidade, de repente, de fazer um protocolo inferior. Ali ele fala assim: Dona Maria, agora que a senhora veio, a senhora viu que dá tudo certo, é tudo bacana, vamos lá, vamos fazer o protocolo inferior. Então a ideia, gente, é tentar trabalhar a venda, né, de acordo com aquilo que o paciente pode pagar dentro do ticket que a gente quer receber, né, mínimo de 5, e também o valor da entrada, que normalmente a gente tenta trabalhar de 20% a 30%. 20% é quando um valor bem mais alto, tipo 20 mil, 25 mil, 30 mil, e 30% é um valor mais baixo, 10 mil, 8 mil, né? Então, para a gente poder ter um equilíbrio nas finanças. Então, assim, é de total importância o avaliador fazer a parte dele, né? Do encantamento, necessidade e desejo. E é de extrema importância vocês entenderem essa questão aí. Quando o paciente, vocês terminaram de conversar com o paciente, né? Caso ele feche, a gente vai emitir o contrato, o paciente vai preencher, o paciente vai assinar, né? A gente vai lançar esse contrato no sistema, a gente vai lançar o pagamento inicial da entrada e a gente vai emitir os boletos e entregar para o paciente no mesmo dia.
né? O paciente ele vai sair com tudo pronto. Se é um paciente de protocolo, a gente já vai agendar esse paciente para fazer o exame de tomografia, enquanto a nossa intenção é colocar as tomos nas clínicas, nós vamos colocar, né? Mas digamos que ainda não chegou a tomo, aí a gente vai encaminhar para o centro radiológico e aí, assim que tiver pronto, a gente vai agendar uma primeira consulta com o implanto, tá? É relacionamento que faz esse papel, né, de organizar essa agenda. O avaliador, ele vai fazer um plano de tratamento, então o avaliador que vai dizer, ele vai fazer restauração com esse, extração com esse, o implante com esse, né? Então esse primeiro agendamento, ele sempre vai sair ali do relacionamento. Mas no caso do implante, a gente vai fazer o processo do exame. Quando o exame tá pronto, a gente agenda para o implantodontista. O implantodontista vai fazer a primeira consulta e vai deixar combinada a data da cirurgia, vai solicitar exame, o que for, tá? Então o processo do avaliador, do relacionamento, não termina a hora que passa o cartão. Termina depois que cumpre todos esses detalhes aí da parte burocrática também. Depois que isso foi feito, né, aí a gente conseguiu então concluir com sucesso a venda desse tratamento desse paciente. A gente vai presentear ele, né, com aquela pastinha que a gente tem ali, o portfólio. Vamos colocar o contrato dele dentro, né, a via que vai ficar com ele ali dentro, e a gente vai pegar um bombonzinho e vai dar para ele de presente. Se o paciente ainda não fechou, ele vai ter que conversar com o decisor, a gente vai tentar convencer o paciente a trazer o decisor para conhecer a clínica, para ver como a gente trabalha, né? E a gente vai, da mesma forma, imprimir a proposta sem valor, vai anotar à mão a proposta ali que o paciente gostou, tipo, eu quero fazer com uma entrada de 2.500 e parcelar em 350, beleza. Não vamos colocar valor de nenhum procedimento e nem valor total, só a forma que o paciente decidiu pagar. A gente imprime, coloca também dentro do portfólio, pega um bombonzinho, dá de presente para esse paciente. Qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é não deixar esse paciente sair sem agendamento. Dona Maria, eu entendo que a senhora precisa falar com o seu marido. Eu entendo, no seu lugar eu teria que fazer a mesma coisa. Mas eu quero saber quantos dias leva mais ou menos em média para a senhora conversar com ele. A senhora acha que 2 dias, 3 dias? A gente tem que estar sempre perguntando e dando opção para a pessoa escolher. 2 dias, 3 dias. Ela, 3 dias eu já consigo falar com ele, eu já vou estar com tudo certo. Então, Dona Maria, eu vou agendar a senhora, deixar agendado aqui para quinta-feira, que daí na quinta-feira eu vou ligar para a senhora para ver como é que foi essa conversa. Mas eu já quero deixar bem claro, eu gostaria muito que o seu esposo viesse até a clínica, e se ele vier eu vou dar uma limpeza de presente para ele. Ele vem, conhece toda a clínica, a gente faz uma avaliação e ele já ganhou uma limpeza. E aí vocês vão deixar a Dona Maria, o paciente, sempre enganchado, sempre conectado de alguma forma, tá? E aí a gente vai trabalhando essa agenda, então, que vocês vão formando. Essa agenda, no caso do relacionamento, ela é montada, então, com esses pacientes que estão saindo sem o fechamento e também com aqueles pacientes que não quiseram agendar, né, em algum momento, e foi feito e foi trabalhado o follow 7 dias, né, com esse paciente, e aí o retorno das mensagens do follow, a gente vai construindo a agenda também. Então é uma agenda que tem que ter de 5 a 7 pacientes agendados por dia, né, para estar voltando, para a gente poder fechar esses orçamentos, porque a gente sabe que se tiver 5, vai comparecer 3, vai fechar 1. Né? Então, tendo um fechamento de follow por dia, já é um número interessante, a gente pode ir melhorando isso cada vez mais. O follow 7 dias, ele começa a partir do momento que a pessoa saiu da clínica sem ter deixado nada agendado. No dia, isso para 100%, tá? Não é só para quem não agendou, para quem agendou, para quem não agendou. No dia seguinte, a gente vai mandar as fotos do paciente e a proposta e o raio-x panorâmico. Assim, antes do paciente sair, a gente vai avisar, amanhã, Dona Maria, eu já vou lhe mandar toda essa proposta aqui que a gente combinou, vou lhe mandar seus exames, tudo certinho. Aí no outro dia, para ela saber que é a gente que está mandando, a gente manda. Porque a hora que ela chegar lá para o marido dela e for para que eles possam tomar a decisão, e se ela tiver essa documentação na mão, para ele poder ver, né, ele vai ver lá os dentinhos todos estragados, a dentadura, faltando. O seu João vai se comover. E aí ele vai querer, com certeza, ajudar a Dona Maria. Não, realmente, Maria, está precisando fazer um tratamento aqui. Então é obrigatório mandar no dia seguinte as fotos, documentação, raio-x panorâmico e a proposta,
para que ela possa conversar com o seu João, né, lá na frente. Claro que ela já vai sair com a proposta em papel ali, mas não vai ser as fotos, não vai ser pelo WhatsApp. Tá? Então é muito importante. Tá? Esse é o primeiro passo do follow. Depois, a cada 2 dias, a gente vai contactando de novo essa pessoa, né, para não deixar ela ficar no esquecimento. Porque se a gente deixar, a pessoa, eu não vou, eu achei melhor não investir nisso agora. Mas se a gente continuar forçando um pouquinho, essa pessoa ela já está encantada, então vai ser mais fácil da gente conseguir fechar. Então, follow 7 dias é um follow, é uma estratégia muito importante para conseguir trazer de volta os fechamentos. Lembrando que 40% a 60% dos nossos fechamentos do mês vem do follow, vem dessas conversas, vem desses agendamentos, vem dessa sequência de disparo de mensagem que tem que ser feito à risca, né? Um detalhe importante também, no mesmo dia que o paciente avaliou, é legal mandar um vídeo de agradecimento. Esse vídeo pode ser tanto do avaliador como da relacionamento também. Só avisando, falando, Dona Maria, estou passando aqui só para agradecer a sua visita até a clínica. Nós ficamos aqui muito felizes em ter a senhora aqui com a gente. A senhora é um paciente que é o nosso perfil e obrigado por ter vindo. Tá? A partir do momento que a senhora decidir iniciar seu tratamento, pode contar com a nossa equipe aqui. Um abraço. Então, assim, você imagina, a pessoa saiu da clínica, passou algumas horas, ela recebeu um vídeo, né, de agradecimento por ter ido lá, depois no dia seguinte ela vai receber toda a proposta com tudo que foi combinado, é muita organização. A pessoa ela vai ficar, com certeza absoluta, ela vai ficar animada, né, e vai ficar surpresa também, vai, caramba, que lugar legal. Então ela vai se sentir confiante para poder fechar, tá? Isso tudo faz parte de uma estratégia, gente, porque o que acontece? O paciente, ele tem a necessidade. Essa necessidade que o paciente tem, somos nós que vamos resolver, tá? Então a gente não está falando para o paciente fazer algo a mais ou algo que ele não precisa. A necessidade dele está ali e nós estamos para resolver. Então, o poder de convencer o paciente a tratar tudo, fazer parcelado, nós estamos fazendo um bem para essa pessoa. A gente tem que ter na cabeça que quanto mais a gente fechar tratamento que cura, a gente está fazendo o melhor pro paciente, tá? Então, a ideia da relacionamento é seguir esse passo a passo, tá? Sempre cuidando da sala, iluminação, o cheiro, o som, se tem um bombonzinho, se a parte de contrato está tudo ok, se o sistema está tudo ok, se a agenda está confirmada, se está fazendo os disparos, se está rodando os follows, se tem café para oferecer para o paciente, se o portfólio está ali à mão, se o Pix, as máquinas de cartão estão carregadas. O maior absurdo é, às vezes, até eu mesmo chego em clínica, que o relacionamento está com a maquininha de cartão sem bateria. Então você imagina, o paciente vai fechar um tratamento, você vai passar o cartão, não tem bateria, né? Então assim, antes de começar o dia, né, revisa tudo, para deixar tudo em ordem, tá? Então assim, esse aqui, eu passei aqui para vocês uma pincelada, né, da função de relacionamento, mas a gente pode ir se aprofundando, tá? Cada vez mais, de acordo com a necessidade. Então assim, eu quero me colocar à disposição, eu quero que vocês me vejam até como um mentor, tá? Para qualquer dúvida, qualquer opinião, qualquer ideia nova que a gente tenha, vamos trabalhando junto e vamos construindo, tá bom? Então tá, valeu, um abraço.